Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Professor do canal Bem na Bio para a gente dar sequência àquela nossa revisão esperta para o vestibular 2022 da Universidade Federal do Paraná. Eu espero que você já tenha assistido às aulas anteriores. A gente vem numa crescente de biologia celular, genética, histologia humana, doenças, defesa, agora fisiologia humana para nossa alegria, porque eu sei que é a matéria que você mais adora estudar. Se você tiver dúvida, deixe aí nos comentários, o mais rápido eu entro em contato para responder para você. Se você gostar, deixa seu like, deixa aí o seu carinho para o SOST. Fisiologia humana, completando, qualquer coisa, mete um print aí para a gente complementar algumas informações que serão pertinentes. E 2021 não apareceu fisiologia no UFPR, hein? 2022 é uma chance bem legal e remota, lembrando de todas as condições aí da prova, obviamente, mas vamos focar em 2022. Quando nós pensamos num sistema chamado digestório, obviamente você vai pensar em digerir. Em algum momento da sua vida, no estudo infantil, no ensino médio, no ensino básico, fundamental 1 ou 2, você lembra algo de digestão. Digerir do grego significa quebrar. E a prova pode trazer para você uma especificação entre uma digestão chamada de digestão mecânica e uma digestão chamada de química. Arrumando o microfone, desculpa. Quando nós falamos em digestão mecânica, você vai lembrar da ação do movimento, tipo a mastigação, deglutir, ato de engolir, o peristaltismo, isso faz parte da digestão mecânica, mas a participação das enzimas farão parte da digestão chamada de química. A digestão química tem uma participação legal de enzimas. E aí é uma coisa legal para você lembrar, pois a amilase salivar é uma enzima importante para a digestão inicial do amido na cavidade oral ou boca. A amilase pancreática ou amilopsina, digestão de amido lá no intestino delgado. Mas o suco pancreático, produzido no pâncreas, e aí é liberado lá no intestino delgado. Pepsina, uma enzima produzida na forma inativa, que é o pepsinogênio, lá na luz ou lúmen, no espaço interno do estômago, na presença do HCl, quebra o pepsinogênio, produz a pepsina, e aí começa a digestão química de proteínas. Lá no intestino delgado, digestão de proteína por ação da tripsina, da quimiotripsina, gestão de lipídios pela ação da lipase. Lembrando que tripsinogênio, quimiotripsinogênio também são formas inativas. Quimiotripsinogênio, tripsinogênio, lipase, amilase pancreática ou amilopsina, todas produzidas no pâncreas, fazendo parte de um tal de suco entérico. E aqui um destaque para algumas enzimas aí pertinentes e uma que a Federal já citou, algumas considerações com a lactase. Ela faz parte do suco entérico e ela vai atuar, obviamente, com a digestão de um disacarídeo chamado lactose. A lactose é formada pela união da glicose mais a galactose. E a digestão da lactose é feita pela enzima lactase. Na falta dessa enzima, a gente tem as famosas intolerâncias. Então, a lactose é um disacarídeo, um açúcar, e a lactase é a enzima que digere esse disacarídeo. Desse tamanho aqui, ela não consegue ser absorvida, e aí a lactase quebra, glicose, galactose, aí sim a gente tem absorção. Ao longo do sistema digestório, trajeto do alimento, você lembra? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Lembra que existe um controle da digestão? Esse controle pode ser executado pelo sistema nervoso autônomo. Se a federal for mais específica, sistema nervoso entérico, uma rede difusa de neurônios que estão na parede do nosso trato gastrointestinal. E ainda a ação hormonal, como gastrina, um hormônio produzido no estômago e produzido no estômago, que atua no próprio estômago, aumentando a liberação de íons H+, que vai contribuir com a formação
do ácido clorídrico do suco gástrico, gastrina, um hormônio, secretina, colicistocinina, hormônios produzidos no intestino delgado que tem ação no pâncreas, por exemplo, a secretina. Quando nós pensamos em hormônios, eles vão aparecer aqui geralmente no sistema endócrino. Mas se a federal vier surpreender e citar esses nomezinhos estranhos, não esqueça que existem sim hormônios produzidos no próprio sistema digestório para controle desse mecanismo de digestão. Então, essa relação é importante para a nossa vida vestibulandística. Sistema respiratório. Se nós pensamos em digerir os alimentos, absorver ele. Claro que quando eu falo em digestão, ao longo do sistema digestório ocorre secreção de substâncias como enzimas, os sucos, digestão e absorção desses nutrientes, para eles estarem disponíveis na corrente sanguínea e serem distribuídos. E se a federal falar em ventilação pulmonar, ela vai estar preocupada basicamente com aquele mecanismo de jogar o ar para dentro, executar a troca gasosa e esse ar ser jogado para fora. Ventilação a gente vai pensar como se fosse um ventilador, para garantir um fluxo de ar. O ar entra pelo nariz, é umedecido, aquecido, filtrado, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos, e lá nos alvéolos pulmonares ocorre a hematose. Eu falei em faringe no sistema digestório para a passagem do alimento, eu falei em faringe no sistema respiratório para a passagem do ar, uma estrutura que é comum a esses dois sistemas. O sistema respiratório, eu gostaria de uma lembrança muito legal do músculo chamado diafragma, que é o principal músculo para a respiração. Temos os intercostais internos, externos, escaleno, serrátil, esternocleidomastoide, que vai influenciar, mas o foco na missão é diafragma. O diafragma separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Quando o diafragma contrai, o diafragma rebaixa. Então você vai lembrar que na contração rebaixou, aumenta o volume do tórax e nós estamos pensando aqui numa tal de inspiração. Quando o diafragma relaxa, então relaxado, volta à posição e aí nós temos um fenômeno chamado expiração. Inspira e expira. Nessa relação interessante, a gente vai ter esse fluxo de ar. Então vem cá, vem cá, vem cá. Diafragma contraído, rebaixa, aumenta o volume do tórax, diminui a pressão alveolar, a pressão atmosférica é maior, empurra o ar para dentro do sistema respiratório. Diafragma relaxa, volta à posição, reduz o volume, aumenta a pressão e joga o ar para fora. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Quando nós pensamos no sistema circulatório, foco na questão é o trajeto do sangue. Trajeto do sangue é a passagem, aquele sangue que chega nos átrios, chega através de veias. Ó a figura número 1 aqui para você. E nessa figura você tem o esqueminha do sistema circulatório. 4 cavidades no coração, 2 superiores os átrios, inferiores os ventrículos. O sangue sempre chega nos átrios através das veias. Venha para o meu coração. A artéria abandona o coração. Nós teremos sempre lado direito aí na figura, sangue venoso. Lado esquerdo do coração, sangue arterial. Temos 2 trajetos, coração, pulmão, coração, coração, corpo, coração. Perceba que não tem mistura do sangue venoso com o arterial. Então a nossa circulação é fechada, é dupla e é completa. Sangue chega no átrio direito, olha a figura, veias cavas. Chega no átrio esquerdo, veias pulmonares. Sai do ventrículo direito, tronco pulmonar, artérias pulmonares levam o sangue até o pulmão.
Sangue chegou no átrio esquerdo, veia pulmonar. Ventrículo esquerdo sai pela aorta e vai para todo o nosso corpinho. Então, eu falei para você, vem cá, sangue venoso. Sangue venoso chega no átrio direito. Átrio direito, ele vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai sair pela artéria pulmonar, sai pelo tronco pulmonar, mas as artérias pulmonares é que levam o sangue até os pulmões. Lá vai ocorrer um fenômeno chamado hematose, que consiste na troca de sangue venoso por sangue arterial. Agora o sangue é arterial, uma pressão maior de oxigênio. Sangue arterial vai chegar onde, Socha? No átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para onde? Para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo vai para onde? Para a aorta. E da aorta vai para todo o nosso corpinho. E aí esse sangue é venoso e esse sangue venoso volta e isso vai se repetir muitas vezes ao dia. O seu coração vai pulsar entre 100 e 150 mil vezes por dia. Sangue venoso, átrio direito, ventrículo direito, artérias pulmonares levando o sangue até o pulmão, troca gasosa, sangue arterial retorna sangue arterial, chega no átrio esquerdo através das veias pulmonares, eu não coloquei, mas isso aqui é veia pulmonar, chega no átrio esquerdo, do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta, não coloquei, mas a artéria, coloquei o A de aorta, coloquei de novo. A aorta sai do ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo. Então, por favor, tenha em mente a noção desse trajeto do sangue. Esse sangue proporcionalmente ejetado do ventrículo, ele chega em grande quantidade nos rins aí, proporcionalmente falando. E aí o nosso rim vai executar fenômenos importantes, como, por exemplo, filtrar, reabsorver e secretar para produzir a urina. A urina é o resultado da filtração, menos a reabsorção, mais a secreção. Filtrar tem uma estrutura muito legal lá no nosso rim chamada de néfron. E esse néfron é a unidade filtradora do rim. E esse néfron, como o nome sugere, filtra. O sangue chega aqui sob pressão, o sangue chega sob pressão, o sangue chega sob pressão. Pum! O sangue bateu aqui, chegando sob pressão, e esse sangue, parte líquida, extravasa. A cápsula de Bowman, ou cápsula néfrica ali, ela abraça o glomérulo renal de Malpighi, e aí a parte líquida do sangue extravasa para essa cápsula. Isso é a filtração. Reabsorver é devolver para o sangue, volta para o sangue. E secretar é forçar a saída dessa substância. Então, o resultado da urina filtra, menos absorve, mais secreta. O que vai sair lá na nossa urina? Água, sais minerais e principalmente ureia. Somos mamíferos, somos animais ureotélicos. E é o principal resíduo de excreção, essa tal de ureia. Então a gente tem essa preocupação aqui. Lembrando que ações do sistema endócrino tem um hormônio chamado de ADH, conhecido como hormônio antidiurético ou vasopressina, produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise, e ele é o hormônio anti-xixi. Ele vai reduzir a produção de urina. O ADH vai atuar aqui no túbulo distal, no ducto coletor. Ele vai aumentar a expressão de proteínas chamadas de aquaporinas, vai ter mais osmose ali e a gente vai economizar água. Lembrando que álcool, cafeína e outras substâncias químicas inibem a liberação do ADH. Então, se eu tenho menos ADH, eu tenho mais xixi, eu tenho uma maior produção de urina. Hormônio antidiurético produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise. Nós temos a aldosterona, que é Federal do Paraná, já cobrou de vocês. A aldosterona é produzida na glândula suprarrenal e ela está associada à reabsorção do sódio. Se reabsorver sódio,
esse sódio vai voltar para a corrente sanguínea, reabsorver, volta para o sangue. Voltando para o sangue, a água acaba também indo atrás um pouquinho. Então, volta o sódio, volta a água, aumenta o volume do sangue. Isso vai influenciar no controle da pressão arterial, num sistema que nós chamamos de renina, angiotensina, aldosterona. Então, perceba que, por mais que a gente pense nos sistemas separados, eles estão todos interconectados. Nós temos um outro hormônio importante, na verdade dois. Eu vou colocar mais para cá por causa da limitação de espaço. Insulina. E aí a flechinha para baixo. Flechinha para baixo. Porque a insulina reduz a glicose plasmática. E você já lembra que aí você tem o glucagon. E o glucagon vai aumentar a glicose plasmática. Então, nessa relação aqui, nós temos o mecanismo antagônico, insulina e glucagon. A insulina é um hormônio hipoglicemiante, ele vai promover uma hipoglicemia. Já o glucagon vai promover uma um aumento. Agora, a insulina é liberada pelo pâncreas quando a taxa de glicose na corrente sanguínea está aumentando, pós-prandial, pós uma refeição. Já o glucagon é liberado na corrente sanguínea quando a taxa de glicose e de nutrientes está caindo na corrente sanguínea, e aí as células alfa-pancreáticas liberam o glucagon. Células beta-pancreáticas liberam a insulina, e eles vão influenciar monstruosamente no controle da glicemia. Então, tenha cuidado com esses 4 hormônios. GH, o hormônio do crescimento, liberado pela adenohipófise, vai estimular a mitose, vai estimular, além da mitose, a síntese de proteínas. A adenohipófise é a glândula mãe ou mestra, né? A hipófise, no geral, glândula mãe ou mestra, dividida em adenohipófise ou neurohipófise. Tá dando um bug aqui. Então, hipotálamo e hipófise, ali aquele controle bem íntimo, se você tiver tempo de dar uma olhadinha nesse controle. Senão, foco na missão e vamos acreditar no SOCH aqui, que alguma coisa tem que aparecer de fisiologia humana, né, federal? O sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, fazem parte de um sistema de integração que atuam no controle do organismo. Aqui eu gostaria de citar bulbo, já que a gente pensou no sistema respiratório ali. O bulbo é o cara que vai atuar no controle cardiorrespiratório. Então vamos colocar aqui cardiorrespiratório, para você associar e lembrar dos dois. Cardiorrespiratório, frequência cardíaca e frequência respiratória. Bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo fazem parte do tronco encefálico ou tronco cerebral. E ali nós temos diferentes centros que influenciam. O principal centro, ou centro de controle primário, está no bulbo. E esse centro vai disparar sinais. O gás carbônico, lembra que se aumentar a pressão parcial de gás carbônico, aumentar a atividade física, se eu prender a respiração, eu tenho um aumento de gás carbônico. Isso promove uma redução do pH. E aí eu tenho uma situação de acidose. E o bulbo vai perceber essa acidose, vai aumentar a frequência respiratória para eu jogar esse CO2 para fora. Obviamente que aumentando a respiratória, tem que aumentar a cardíaca para jogar esse sangue. Esses sistemas coevoluíram nos animaizinhos para garantir essa oxigenação e essa eliminação do gás carbônico. pH do sangue, 7,35, 7,45 na sua faixa normal, reduzindo de 7,35, acidose, aumentando, alcalose. Então, cuidado. A acidose aumenta o disparo de sinal do bulbo. A alcalose reduz o disparo de sinal do bulbo. Outra região importante, hipotálamo. E o hipotálamo está associado à homeostase, a manutenção do meio interno constante. Você vai falar, só acho, eu já estudei em diferentes níveis aí, e eu já ouvi falar que a tireoide também atua com os seus hormônios ali para controle metabólico, T3, tiroxina, T4,
T4 tiroxina, T3 triiodotironina, esses hormônios aí T3 e T4, também influenciam na homeostase orgânica. Mas aqui a gente também tem essa relaçãozinha. Eu quero que você lembre de sono e vigília. Eu quero que você lembre de fome e saciedade. Que você lembre de controle de temperatura corporal. Então, o centro também de emoções. O hipotálamo vai ter vários grupos de neurônios que vai executar diferentes funções no nosso organismo. Para encerrar essa visão geral, daqui a pouco a gente vê as questões, eu vou colocar aqui um sistema nervoso autônomo, sistema nervoso periférico. Vamos completar com um pezinho antes para você lembrar. Sistema nervoso periférico autônomo. E aí você pode subdividir em simpático e sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Quando nós pensamos nesses sistemas, você vai ter assim, opa, eu tenho uma relação do sistema nervoso periférico autônomo simpático com a liberação da noradrenalina. Então nós temos fibras chamadas de noradrenérgicas, que liberam principalmente a noradrenalina, ou posso chamar de fibras adrenérgicas por pensar na adrenalina, mas o principal neurotransmissor liberado é a noradrenalina. E isso atua no aumento da frequência cardíaca, a famosa taquicardia, taxo para cima. E aqui a famosa bradicardia, brades para baixo. A acetilcolina vai promover uma redução na frequência cardíaca. Lá no músculo esquelético, ela vai atuar aumentando a ritmicidade de contração. Mas aqui no músculo cardíaco, a acetilcolina fala, calma, calma, coração. E a noradrenalina fala, vai, aumenta o coração. Mas você vai falar, Soares, mas eu já ouvi falar em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Central, encéfalo e a medula espinal. Periférico, 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinais, os gânglios, os receptores. Tudo que estiver fora do centro, encéfalo e medula, vão compor essa tal de periferia. Isso é uma divisão anatômica do sistema nervoso. Então espero que você tenha passeado comigo aí e recuperado as ideias nesse telencéfalo altamente desenvolvido para Federal do Paraná, tópico Fisiologia Humana. Vai subir questão aí para a gente brilhar na Federal. Então, vai subir questão, acompanha comigo até o final. Questão número 1. A ventilação que ocorre nos pulmões pode ser medida pela quantidade de ar trocada por um determinado intervalo de tempo, como é o caso do volume por minuto, litro por minuto. Assinale a figura que representa a relação entre ventilação pulmonar e pressão de CO2 arterial. Gráfico A, conforme a pressão de CO2 arterial aumenta, a ventilação é litro por minuto, a pressão de CO2 está aumentando e a ventilação está diminuindo. Na letra B, também intercalado. Na letra C, a pressão de CO2 está aumentando e a ventilação diminuindo. Na D está intercalado, na E está intercalado. Os intercalados você já descarregou. Porque qual a relação que ele quer? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. A relação entre pressão de CO2 e ventilação. Qual é o foco da missão? Se aumentar a pressão parcial de CO2, nós temos o que mesmo? Acidose ou alcalose? 3, 2, 1. Vai lá, João, responde aí. Acidose ou alcalose? Acidose ou alcalose? Aumenta a pressão parcial de CO2, acidose. Quem é que percebe isso? O meu amigo bulbo. E do bulbo, o que vai acontecer? Vai aumentar ou reduzir a frequência? Aumentar a minha frequência respiratória. Obviamente, isso significa um aumento da ventilação pulmonar. Então você vai trocar mais ar. Vai 2, 4, 6. Olha o que está acontecendo na letra C de casa aí do nosso gráfico. Vai subir a figura. A letra C é de correta. É a letra C de verdadeira. Na barrinha cheia lá, você tem
Pressão de CO2, 0 a 2, 20, 0, 20, 40, 80, 60. Estou olhando do lado. 0, 20, 40, 60, 80. Está aumentando a pressão parcial de CO2, volume litro-minuto. Está indo de 2, depois 4, 6. Então eu estou aumentando a pressão de CO2, eu estou aumentando essa ventilação. A quantidade de ar trocado litro por minuto. Então, por favor, aumentou a pressão parcial de CO2, aumentou a ventilação. Obviamente, a federal queria isso aqui, parou aqui. Qual é o objetivo de aumentar essa ventilação? É falar, ei CO2, vai embora, porque você está em grande quantidade. Então eu quero reduzir a pressão parcial de CO2. E isso aqui é um exemplo de feedback negativo. A resposta final é contrária ao estímulo inicial. O estímulo inicial foi o aumento do CO2 e a resposta final foi o reduzir para manter a tal da homeostase. Então veja se você entendeu aí. Qualquer coisa printa, resposta correta, C de casa. Olha os gráficos ali. Questão número 2. A pressão parcial de O2, P de O2, foi definida, a pressão parcial de O2, P de O2, no sangue foi medida simultaneamente em diferentes pontos do sistema circulatório de um mamífero. Em condições normais, espera-se que letra A, a pressão de O2 na veia pulmonar é menor que no ventrículo direito. Letra B, pressão de O2 no átrio esquerdo é maior que a pressão de O2 na veia cava. Letra C, a pressão de O2 no átrio esquerdo é menor que pressão de O2 no ventrículo esquerdo. A P de O2 na artéria pulmonar é maior que na veia pulmonar e a pressão de O2 na artéria pulmonar é maior que na veia cava. Então vem para cá. Na questão número 2, na letra A falsa. A pressão de O2 na veia pulmonar é maior. Veia pulmonar maior que no ventrículo direito. Tem mais oxigênio ali. Veia pulmonar, saiu do pulmão, tá chegando no átrio esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O ventrículo direito estava recebendo sangue venoso. Então, a pressão de O2 na veia pulmonar é maior. Na letra B, deixa eu só te olhar ali. A P de O2 no átrio esquerdo é maior que na veia cava. Átrio esquerdo maior que veia cava. Sim, as veias cava superior e inferior trazem o sangue rico em CO2 para o átrio direito. Átrio esquerdo. O átrio esquerdo recebe sangue das veias pulmonares. Chegaram no pulmão, riquinho em oxigênio. Então, B de biologia certa. Por que a C de casa está equivocada? A P de O2 no átrio esquerdo é menor que no ventrículo direito. A P de O2 no átrio esquerdo é maior que o ventrículo direito. Lembra que o lado direito, sangue venoso do coração. Lado esquerdo do coração, sangue arterial. Letra D, por que está errada a letra D? P de O2 na artéria pulmonar é maior. Aí a federal queria derrubar você. A artéria sócia, sangue arterial. Aqui não vale essa regra. A artéria pulmonar carrega sangue venoso. A artéria pulmonar maior que a veia pulmonar, menor que a veia pulmonar. A veia pulmonar carrega sangue arterial e a artéria pulmonar sangue venoso. E a letra E de escola, nós teremos pressão de O2 na artéria pulmonar é maior que na veia cava. Aí, os dois aí estariam numa igualdade. Por quê? Veias cavas, átrio direito, ventrículo direito, artérias pulmonares. Então, você tem aí lado direito, sangue chegando átrio direito, ventrículo direito, artérias pulmonares e esse sangue sendo mantido sempre venoso. Veias cavas, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, sangue venoso. Então, mantém igualdade nessas regiões do sistema circulatório. Foco na missão.
Vai subir a questão 3 aí na tela. Questão de número 3. Observe o quadro abaixo, as concentrações de glicose no sangue, glicemia, de 2 animais antes e após a administração de um hormônio. O animal X recebeu a insulina e o animal Y a adrenalina. Os efeitos desses hormônios nesses animais são semelhantes a observados em humanos. Então, o animal X recebeu a insulina antes, depois, concentração de glicose. Animal Y, adrenalina. Antes, 95, depois, 130. Um paciente diabético é tratado com doses diárias de insulina para controle da glicemia. Após ter sido assaltado, é encaminhado a um hospital sob efeito de grande estresse. Com base nas associações dos hormônios, insulina e adrenalina sobre a glicemia dos animais e nas alterações hormonais em situação de estresse, considere as seguintes questões. Como está a glicemia do paciente quando ele dá entrada no hospital, comparando os valores de antes na tentativa do assalto? 2. O médico deve alterar a dose de insulina? O médico deve alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber naquele dia? Como? Assinale a alternativa correta. Então vem pra cá. O cidadão acabou de ser assaltado. Como está a glicemia desse cidadão? Glicemia, você vai procurar uma glicemia elevada, ou seja, a glicemia está aumentada, acabei de ser assaltado, levei um sustão, aquele ciclo, várias regiões do meu sistema nervoso, mas se nós pegarmos hipotálamo, hipófise, suprarrenal, liberação de cortisol, estresse, medo e várias loucuras acontecendo no meu organismo. Sistema nervoso periférico autônomo simpático, suprarrenal, adrenalina, noradrenalina. Então, vai aumentar o consumo de glicose. Esses hormônios, esses sinais, promovem vários mecanismos para disponibilizar a glicose na corrente sanguínea, para essa glicose chegar nas células e a gente ter ação de luta ou fuga. Então, a glicemia vai estar elevada. O médico deve alterar a dose da insulina? Na pergunta sim, tem que alterar. E aí ele pergunta como? Tem que aumentar também essa dose de insulina para reduzir a taxa de glicose nesse cidadão que já tem probleminhas, ele cita que ele é diabético. Então, esse era o pensamento e isso encaixa na letra A de amor. Agora vem para cá que eu quero viajar um pouquinho. A insulina produzida no pâncreas, células beta das ilhotas pancreáticas. Tudo bem? A adrenalina, pode ser chamada de epinefrina, produzida na medula das suprarrenais. Pode ser chamada de um neurohormônio, que é produzido em neurônios modificados e lançado na corrente sanguínea, na medula da glândula suprarrenal, a produção de adrenalina e noradrenalina. Tá bom, gente? Então aqui a gente teve uma integração, sistema nervoso, sistema endócrino, oscilação hormonal. Eu espero ter ajudado, espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa seu like. Se tiver dúvidas, questionamentos, recados para melhorar a informação que chega até você, deixe nos comentários. O mais rápido possível, o SOS te responde. Abração a todos e bons estudos, meu povo!